Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com The God of High School e Black Clover, beleza? Então sem mais enrolação, porque esse vídeo não vai sair quarta-feira, eu estou gravando ele à noite, pra você ter uma ideia de como foi puxado o dia hoje, mas enfim, né, o mundo não pode parar. Então sem mais enrolação, vamos lá falar de The God of High School, episódio 11, um episódio que teve... Mano, teve de um tudo. Difícil é encontrar alguma coisa que não teve nesse episódio. Sério, bizarro. A gente começa aí falando um pouquinho sobre a história da Raposa de Nove Caudas, né? E aqui no anime ela era uma criatura absurdamente poderosa, né? E ela, tipo, era muito braba. Ela era a criatura mais forte que tinha aparentemente no céu. Até que ela acabou, ela era meio que queridinha de Deus, vamos dizer assim, né? Ela era uma forte aliada a Deus, só que chegou um ponto em que ela era tão forte que Deus teve medo do poder dela, cara. E aí ordenou que ela fosse executada por simples medo do poder da raposa. E a raposa, em resposta disso, varreu metade do céu, bagulho foda demais. E ela não foi derrotada, né? Ela desceu por livre e espontânea vontade para a terra e... lá ela ficou escondida, mas prometendo vingança contra Deus, né? E aí a gente vai pra continuação do torneio, onde o Wilpio, que acabou virando aí, entre aspas, a raposa, tá dando uma surra no Jin. E a gente vê que, cara, realmente essa transformação é muito poderosa, cara. Porque o cara simplesmente é, assim, um monstro. O cara consegue dar chutes de uma distância ridícula. Tem um momento incrível que ele joga o Jin pro alto e ele vai chutando sem sair do chão, cara. É muito bom isso, muito irado essa cena. E ele também consegue criar umas raposas ali de fogo, né? E essas raposas são meio bombadas, elas tamanho pra lobo, né? Porque é um bagulho meio bombadão. Mas o Jin é o Jin, né? O protagonista. E como é que ele ganha, né? Como é que ele começa a virar essa jogada aí? Primeiro que ele começa a imitar o Wilpio, né? Ele tá imitando um monte de gente pra tentar surpreender, ou de alguma forma, né? O Wilpio. E ele acaba usando o próprio golpe do cara contra ele. Ele começa a usar ali as técnicas dele. E até, cara, ele começa até a ficar equilibrado, por incrível que pareça. Mas o poder ainda é muito discrepante, porque o cara tá de Chaira, que não tem como competir, né? Até que em um dado momento, quando parece que o Wilpio vai finalizar o Jin usando as raposas, né? Que bombados ali, parece até lobos. A gente acaba vendo que o Jin lembra de alguma coisa. E é aquela cena de quando ele estava desacordado, lembra? Quando ele estava desacordado lá nos primeiros episódios, ele viu, parece que ele viu alguma coisa do passado e tal. Então, aparentemente ele se juntou aqui com o Chairak dele, que é alguma criatura que lutou no passado contra a própria raposa. E assim, aqui não deixou tão claro quem era essa criatura, né? Quem era o Chairak dele, mas a gente pode deduzir com base na arma que ele ganhou, que é o Kong, né? Que ele ganhou um bastão, tudo bem que é um bastão invisível, mas ainda é um bastão. Então provavelmente o Chairak dele é o Kong, né? E, pô, aí a luta tomou um rumo completamente diferente e, cara, até o próprio Wilpio ficou assustado. Como é que esse cara tem tanto poder, né? O cara apanhou com o Wilpio estando normal, com a forma de Chaira, que não perdia de jeito nenhum. De jeito maneira, né? Sinistraço. Nossa, e o Jin dá uma porrada nele, muito legal, que ele abre o céu, cara. É lindo essa parte quando ele se transforma, né? Ele abre o céu ali, ele joga o Wilpio, parece que pra outra dimensão, é uma coisa insana, assim. E lá na outra dimensão vê uma mão gigante e esmaga, assim, o Wilpio no chão. É muito incrível, cara. Que cena. Meu amigo, que cena exagerada. Isso é shonen. Muito bom mesmo, cara. E bom, eu vou falar essa parte aqui, que eu tô explicando só a luta toda, né? Mas durante a luta teve algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, com a transformação do Wilpio em Raposa de Nove Caudas, a gente teve diversos Chairaks oscilando, né? E a gente teve, por exemplo, o Jugot, que ele estava internado, lembra? E ele estava, aparentemente, alguma coisa aconteceu ali, que ele despertou, aparentemente, um poder novo dele. Lembrando que ele já tinha um Chairak, que a gente já viu que ele usava umas magias e tal, diferenciadas. Ele tinha, se não me engano, acho que o Chairak do Mago, se não estou enganado. E depois a gente descobre o que foi que aconteceu. Quando a luta acaba e o Jin ganha,
Cara, todo mundo, assim, tanto o Mudin quanto o Mandok, eles ficam assim chocados. Ué, como assim? A raposa perdeu a luta? Caraca, eles sentiram lá de longe que a raposa perdeu a luta, eles ficaram incrédulos, né? Quem é que ganhou da raposa, tá ligado? Que era o bicho até então mais interessante. E acabou que terminou a rivalidade entre os dois assim, com eles estranhando, né, o que aconteceu. Mas a chave tá aí. Tá aí e agora o Manduk sabe disso e ele vai atrás. Ele acaba escapando do Mudin, ele acaba usando ali a juíza P como distração e meteu o pé. E aí depois a gente vê o que aconteceu, né? O Jin e o Yupio estão no hospital, eles estão bem, né, prejudicados depois ali de um tempo. Eles acabam conversando, tem uma amizade realmente forte se formando aí, como o avô do Jin gostaria, isso foi bem legal de ver. Mas nem tudo são flores nesse episódio, já que ninguém mais, ninguém menos que o Taek está se dirigindo para lá, já que eles têm agora plena consciência de que a chave está ali, né, e que é o Yupio. E ele vai atrás, com certeza. Inclusive o Yupio deixa pro Jin a missão de derrotar o Taek no The God of High School. Só que enquanto o Taek tá chegando no hospital, ele se depara com algo peculiar. Pois é, na verdade quem primeiramente tem uma visão peculiar é uma mulher, é a empregada na verdade, que estava responsável pelo Jugok, que era a tal da Yang Dan. Ela chega na sala de operações onde ele estava e parece que ele não tá lá. E quando a gente vê ele, a gente vê que ele tá numa forma meio, sei lá, meio bizarra, né? Meio estranha, no mínimo. E ele acaba encontrando o Taek no meio do caminho. E rola uma briga da boa, né? E assim, a gente percebe que ele tá bem diferente. E mesmo o Taek acertando ele diversas vezes, ele não para. Ele não morre mais praticamente, tá ligado? Ele foi empalado várias vezes ali e não continuava atacando, sem parar. Ele só não continuou batendo no Taek porque a Yang Dan atrapalhou. E aí o Taek apareceu ali, aproveitou pra dar uma torturada nela, porque ele é louco, né? E usar ela ali como se fosse uma espécie de distração. Só que acontece algo muito estranho, porque o Jugok, ele absorve ela, ele acaba jogando uma espécie de ramificação na mulher, tipo, como é que eu posso explicar? Tipo Carrion, aquele joguinho que saiu recentemente, tem um tempinho aí. É tipo Carrion, cara, ele jogou uma espécie de, sei lá, uma protuberância dele ali na garota e absorveu ela. Ele literalmente assimilou a garota, isso foi bizarro de ver, cara, bizarro. E parece que é um dos poderes aí que ele tem. Pelo que eu fui pesquisar, ele tem 2 Chireks nesse momento da história. Um é o do mago, como eu já tinha falado, né? E o outro seria, tá traduzido em inglês como greed, seria algo como ganância ou avareza, alguma coisa assim. E obviamente ele não tem nenhum controle sobre essa transformação, né? E ele perde o controle lutando contra o Taek, né? Mas não dá muito certo não, o Taek é malandrão. E aí chega um momento lá no final da história, onde a gente vê também uma parte que o Manduk, ele tá se dirigindo também para onde está a chave. E a gente também vê aí o Taek chegando lá e confrontando o Yupio, né? E os amigos do Yupio estão lá também. Isso é complicado, né? Lembrando que o Taek já quebrou uma amiga aí do Yupio, né? Há um tempo atrás. E depois acontece que o Jugok aparece de novo ali, ele aparece atacando todo mundo. E ele chega a tentar assimilar os amigos ali do Yupio, né? Dá uma confusão do caramba, ele tá completamente fora de controle, atacando todo mundo ao mesmo tempo. E, cara, complicado. Foi um caos, rolou caos aqui. Até que, em um dado momento ali do combate, ele joga fora a Hyangdan, né? E ela acorda ali depois, enquanto a luta tá rolando, e os amigos do Yupio foram assimilados. Ela acaba chamando a atenção dele de novo. Quando ela chama a atenção do Jugok, ele consegue meio que recobrar o raciocínio. O problema é que toda vez que ela faz isso, o Taek é malandrão e aproveita. E nesse caso aqui ele deu golpe de misericórdia. Ele comeu o Jugok usando o Megalodon. Meu amigo, e lembrando, né? Os amigos do Yupio estavam juntos do Jugok. Então assim, ele abocanhou o Jugok, mas também arrancou uns pedaços aí de uma galera, né? O que deixou o Yupio fora de si, cara. Ele virou a raposa, partiu pra cima do Taek
Meu irmão, os caras começaram a brigar fora do hospital, caindo em pleno ar, bagulho doido, insano. O negócio foi pra outro patamar, agora o Taek está implacável, né? E a gente vai ver a raposa lutando mais um pouquinho, provavelmente. E no final uma surpresa, né? Que a gente viu que o Mujin cancela oficialmente o The God of High School. Então a gente não vai ter o final. A gente não vai ter o final do Jin contra o Taek. Pelo menos oficialmente no torneio, porque eles devem lutar fora, né? Dessa parada aí, em off. Mas, cara, bagulho doido, hein? E esse mistério aí, por que o Jill que tinha 2 Chireks, tá ligado? Eu acho que, se eu não me engano, na Webtoon é explicado melhor. Se eu não estou enganado, tá? Posso estar errado aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente vai saber mais pra frente também. Então, misterioso. Vamos ver aí o que acontece no próximo episódio. E agora, falando sobre Black Clover, a gente tem aqui, cara, o episódio 143, que, meu amigo, aconteceu umas paradas aqui. Primeiro que parece que, eu não sei se eu vi, eu vou ter que rever aquele episódio, porque eu não vi o nome daquela moça que estava junto com a tal da Azul, que é a Bow. Eu juro que eu não vi o nome dela em nenhum momento do episódio, posso estar errado, mas eu não vi. Enfim, aí, né, durante esse episódio aqui, 143, a gente tem a seguinte situação, cara. A secreta foi pega, né, a Nero foi pega, e ela ficou junto com a Mari, né? Lá no esconderijo dos caras, dos obliteradores de demônios, né? Que, cara, é um casebre, é simplesmente uma casa no meio do mato. É isso, NA esconderijo. Pra você ver a situação dos caras, né? Tava precário, mas eles foram... Pô, ele vai falar que eles não conseguiram fazer muita coisa aqui. Fala sério, né? Pô, os caras fizeram bastante coisa aqui pra quem tava na precariedade. Enfim, acontece que a gente vê um pouco aqui da situação do Asta e a gente percebe que o Asta, ele não morreu, ele caiu duro no chão, mas ele não morreu, mas ele está desacordado, e é por causa daquela fumaceira toda lá que a gente viu no episódio passado, que na verdade era uma poção que botava os outros pra dormir, e era uma poção muito poderosa, inclusive. E cara, tipo, ele não vai acordar por um bom tempo, né? Muito conveniente. Muito conveniente, né? Ele não vai acordar por um bom tempo. Enquanto isso, a gente vê um pouco do Gaut, né? Porque afinal a Mari foi raptada, né? E quem ficaria mais bolado do que ele, né? E a gente percebe aí que ele tá aí enchendo o saco da Teresa, ameaçando a Teresa. Ele chega a ameaçar o próprio Neig, né? Que tentou proteger a Mari. Ele não liga, né? Quem tem que proteger é ele. Então ele tá pistolaço. E ele sacode, ameaça o garoto. Ele acaba falando ali uma frase, né? Que os obliteradores de demônios estavam dizendo, que era algo sobre uma balança, né? E reequilibrar a balança e trazer ela de volta para a luz. E ele obviamente associou a balança com o Daneichi Okira, né? E é claro que ele vai lá tirar alguma satisfação, né? Enquanto isso, a gente vê que a galera que tá lá com Asta, eles acabam verificando as memórias dele, né? Usando Marx. E aí eles descobrem tudo o que aconteceu e tal. O Yami fica bem aborrecido, inclusive por eles terem atacado os touros negros, né? E o Yami estava fora, o que foi bem conveniente também. Mas enfim, né? Ele ficou bem revoltado, ele quer vingança. Só que de repente ocorre uma explosão. E essa explosão vem do parlamento mágico. Meu amigo, o Gaut foi tirar satisfação com o Daneichi Okira. Ele destruiu o escritório do cara. Ele abriu um buraco na parede do escritório do cara. Olha só, né? E o Finhal tá com ele o tempo todo. Pois é, ainda tem essa, ainda sobra pro Finhal. E o Daneichi Okira, obviamente, ele vai falar: cara, eu não tenho nada a ver com essa história, né? E é verdade, ele realmente não tem nada a ver com essa história. Mas o Gaut acaba tendo uma treta ali com ele, inclusive. O Daneichi Okira tenta ali diminuir o poder dele, né? Só que o Gaut engana o Daneichi Okira e faz uma cópia de si mesmo, né? Pra poder utilizar o poder dele sem maiores problemas. Então ele analisou o Daneichi Okira desde aquela história lá do Parlamento Mágico e tal, daquele julgamento do Asta. E ele já sabe lidar com esse cara, o que é bem impressionante, né? Lembrando que são dois nobres aqui, teoricamente falando. Só que, cara, é o Kira, né, cara? Ele é um Kira, ele tem mana pra cacete. E ele é muito forte. Ele conseguiu sobrepujar fisicamente o Gaut e o Finhal apenas expandindo seu poder mágico.
Virou Bleach isso aqui, né? Virou Bleach basicamente isso aqui. Ficou uma coisa assim fora da realidade. E só não piora a situação porque o Yami e companhia acabam aparecendo e eles acabam ficando no impasse ali quando eles descobrem que o Gaut e o Kira estão brigando. Então eles pedem a ajuda do Marx, né, pra verificar as memórias ali do Kira, pra saber se ele tá realmente, de fato, misturado aí com essa galera, né. E não, obviamente, ele não está mancomunado. E o Gaut fica na merda, né, porque o Kira jurou que ele seria punido, né, depois que fosse esclarecido tudo. E foi. Só que ele quer... Gaut quer ser punido depois de salvar a Mari, e o Kira não tá nem aí. Mas o Julius fala ali, pede pra ele esperar um pouco, adiar um pouco esse julgamento, porque eles precisam de todo mundo. Então seria uma boa ele, pelo menos por enquanto, adiar esse julgamento do Gaut, já que ele também tem a ver com a questão dos demônios, né, que atacaram Clover e tal. E aí o Kira fala que beleza, tá bom, então eu vou esperar, né. Vou marcar um 10, inclusive o Nozel aparece aqui também. E acaba que essa galera toda vai lá investigar o que foi que aconteceu. Por quê? Neste momento acontece uma parada interessante. O Aster ele tinha uma pulseira que foi botada nele na época do parlamento, que era pra monitorar ele, né? Caso ele fosse pra algum lugar ou fizesse alguma coisa, tentasse remover a pulseira, por exemplo, ela ia soar um alarme. E a Secret também tem uma dessa, a Nero tem uma dessa. Então ela tá usando a pulseira dela pra mandar um sinal que eles podem rastrear, olha só, inteligente pra cacete inclusive. Só que eles têm que ir lá, né, atrás, e o Finhal nunca foi a cidade lá em questão, que é a cidade de Tiulio, que é a cidade natal aí da Azul e da Bow, né, que foi atacado pelos elfos, né. E aí eles vão lá, tem que ir lá voando nas vassouras e tal, o Nozel dá uma ajuda com aquela águia de mercúrio que ele faz, aquele pássaro de mercúrio, né. Já quebra um galho em vez de usar vassoura. E, cara, eles acabam montando uns times ali, eles vão vendo, né, a situação. E essa situação aí do Danichi Okira não acabou, é óbvio que não acabou. Aí eles se separam ali, eles vão procurando sobre eles ali na cidade. E a maioria deles não acha nada, né. E o episódio termina justamente com a Dazul no cemitério, tá visitando seus pais. Ela tá paisana, né, tá disfarçada ali. Só que ela dá de cara com o Yami e o Finhal. E carai, vai dar merda, vai dar... Ela ficou só olhando pra ele, né? Mas vamos ver se vai dar mais alguma coisa aí. Enfim, espero que tenham gostado. Comentem aí, tô bem cansado, tô arrebentado. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem, dêem uma moral no Padrim e falem com o grupo do Discord. Valeu, nerds. Fui!